Salve galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Elvis, esse é mais um vídeo aí do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre o serviço de cegonheiro, conhecido aqui em Portugal como trabalho de porta-carros. A gente vai falar aí nesse vídeo aí sobre salários, a forma como se trabalha aqui, que é diferente aí do Brasil, e outras informações que possam vindo na mente aí, a gente vai falando aí no decorrer desse vídeo. Então, se esse assunto te interessa aí, já sabe, deixa aquele like, compartilha aí com algum amigo, alguém que possa interessar no vídeo, e se inscreve aí no canal para ficar por dentro aí dos vídeos que a gente está sempre publicando sobre a área dos transportes e outras áreas de trabalho aqui em Portugal. Certo, galera? Vamos lá, depois da vinheta a gente está de volta. Salve, salve rapaziada, estamos aí para mais um vídeo. Como eu disse aí na introdução, a gente vai falar hoje sobre o serviço de cegonheiro, trabalho de porta-carros aqui em Portugal. Na Espanha dizem porta-coches. E enfim, é isso aí, só algumas curiosidades aí para vocês. Outros termos que são utilizados aqui para o serviço de cegonha, transporte de veículos aqui em Portugal. Tá certo, rapaziada? Então vamos começar aí por algumas particularidades do serviço. Depois a gente vai falar logo menos aí sobre salários. Diferente do que é no Brasil, aqui na Europa, aqui em Portugal e na Europa, o serviço de cegonheiro, o carregamento, né, as cargas e descargas são feitas todas pelo motorista. Então sei aí, muita gente comentou no meu Instagram quando viu que eu tava trabalhando aí, né? Pra quem não acompanha aí no Instagram, @Elvis_Portugal. Lá eu mostro meu dia a dia aí pra rapaziada. E muita gente viu, eu ainda não tinha colocado aqui no canal, que eu andei trabalhando aí uns meses no porta-carros, na cegonha. E nesse trabalho aí o pessoal reparou que eu carregava e descarregava todos os carros sempre, e comentaram comigo aí que no Brasil não é assim. Normalmente quando vai descarregar, se eu não me engano foi isso que me falaram, né? Normalmente quando vai carregar, o pessoal da agência eles têm lá o pessoal que faz a carga mesmo para o motorista, né? Aqui não, aqui já é o motorista que carrega, que descarrega. Ele que é responsável pela entrada e saída dos veículos do caminhão, é responsável pela amarração dos veículos no caminhão, bem como também é responsável por qualquer dano nos veículos que possa acontecer. E a gente já, quando for falar de salário, a gente vai falar sobre essa questão dos danos aí. Para além disso, rapaziada, o serviço de porta-carros aqui, outra particularidade falando principalmente a nível de Portugal, normalmente os caminhões que são utilizados, as estruturas, como a gente chama, a parte da carreta, já são mais antigos, né? Então, com algumas exceções aí de empresas grandes que tem uma estrutura maior, normalmente os caminhões aí são caminhões mais antigos, caminhões mais velhos, estruturas mais velhas. Isso deixa um pouco a desejar aí nesse tipo de trabalho, mas como eu disse, tem algumas exceções, né? Tem empresas maiores aí, vou dar o exemplo aí da Rodocargo, da CAT, né? São duas empresas que atuam em Portugal. A Rodocargo, a nível de estrutura, né, embora ela faça outros serviços que não seja só de cegonha, né, também faz outros tipos de transporte.
A nível de estrutura é como se fosse a Prima Frio aí dos porta-carros. A CAT também é uma empresa muito grande, não tem uma atuação tão grande em Portugal como tem na Espanha e na França. Se eu não me engano, a CAT é uma empresa francesa, mas também não vou afirmar isso com certeza, e também não tem lá grande importância. Mas lá fora eles têm estruturas muito grandes. Então são duas empresas aí que têm uma estrutura diferenciada, tem caminhões mais novos, estruturas mais novas, né? Mas no geral aí vocês vão encontrar muitas empresas aí no porta-carro em que vocês vão se deparar com caminhões mais antigos, com caminhões manuais, com caminhões semiautomáticos, com estruturas principalmente, que eu acho que é o que conta muito pro trabalho aí do cegonheiro, estruturas mais antigas, o que dificulta um pouco o trabalho. Mas é isso. O que mais que a gente pode falar aí? Com relação ao trabalho, pessoal, quem nunca trabalhou com isso, como foi o meu caso, eu não tinha experiência, nem pretendia trabalhar com porta-carros, acabei caindo nessa empresa por questão de uma oportunidade que apareceu, boa de salário em relação ao que eu ganhava, e que eu também não podia estar parado ali, tinha que entrar logo numa empresa. Aceitei essa proposta, tinha um certo preconceito, no sentido de que sempre me falaram aqui que era um trabalho muito pesado, um trabalho muito difícil de se fazer. Realmente tem algum sentido, né? É um trabalho um pouco difícil de se aprender. No começo assusta um pouco, porque é muita coisa que você precisa aprender, não tem nada a ver com nenhum tipo de transporte que a gente faz no caminhão, nos caminhões aí, né? Os transportes de mercadorias de todos os outros tipos aí são bem diferentes. Então você tem que aprender tudo do zero ali, né? A amarração dos carros, a forma como se coloca cada carro, para cada tipo de carga é uma forma diferente de carregar, porque o tamanho dos carros vai diferenciar. E isso é outra coisa que vai ser uma grande diferença, mesmo para quem já trabalhou com isso no Brasil, vai perceber, porque aqui o controle das alturas é mais rigoroso, né? Então, em Portugal, Espanha e França, pode-se andar com 4,5 metros, mas quando a gente já fala de Alemanha, Holanda, outros países, você tem que andar abaixo dos 4 metros e manter uma carga abaixo dos 4 metros. É difícil, principalmente dependendo do tipo de veículo que você vai carregar, né? Muitas vezes você tem que carregar um número menor de veículos para conseguir bater aquela altura dos 4 metros. E além do que, tem que estar muito atento, porque tem muitas pontes baixas por aí, e tem que estar bem atento aí com essa questão das alturas. Acho que no geral, assim, por questão de curiosidade, é mais isso. Eu, embora tivesse esse preconceito aí, embora tivesse essa preocupação com a questão do que me falavam sobre como era a questão de carga, que era muito difícil e tal, eu me dei bem. Não tive formação, eu andei 3 ou 4 dias com outro motorista e fui aprender na raça, na rua mesmo. Os dias que eu andei com ele foi para ter uma noção do trabalho, mas o motorista também estava ali fazendo o serviço dele, e ele tinha que dar conta ali das cargas e descargas que ele tinha para fazer. Então eu tive que aprender mesmo na raça aí. Agradeço até ao amigo Carlos, que foi um amigo que me ajudou bastante aí, fazia até chamada de vídeo comigo para me explicar como funcionava aí as estruturas, como eu tinha que fazer as cargas ali, me ajudou demais. Em pouco tempo eu consegui pegar aí as manhas do trabalho e dar conta aí do trabalho, e aos poucos aquele tempo que eu demorava grande para fazer as primeiras cargas já foi diminuindo aí, já fui pegando o jeito e desempenhando melhor aí a função. Coisas que interessam aí, rapaziada, principalmente para quem vai trabalhar, é salário, né? É lógico que essas informações que eu dei aí, elas são importantes, porque você tem que saber mais ou menos o que você espera aí do trabalho que você vai desempenhar, para você não quebrar a cara, às vezes achar que é molinho demais, né? Como eu tava falando, até acrescentar uma coisa aqui, no momento ali da carga e da descarga é bem mais trabalhoso do que os outros segmentos que a gente tem aí dos caminhões, né? Então dá mais trabalho mesmo, é um trabalho um pouco mais sujo, então você tem que botar mais a mão na massa ali, acaba se sujando mais, é mais cansativo subir e descer os carros, subir e descer da estrutura,
é mais responsabilidade, né? Você tem ali uma carga, tem que estar bem fixada, tem que estar bem medida por causa das pontes, mas em outras questões, como por exemplo horários, né? A quantidade de quilômetros que você roda por dia é bem menos exigente, né? Então não tem aquela rigorosidade ali para a questão de cumprimento de horários, né? A maioria, pelo menos, das empresas não tem aí, por não ser carga perecível. Quando você não consegue entregar num dia, você entrega no outro sem problema, não tem chateação, e roda-se menos quilômetros, né? Os carros aqui também são bem mais compridos do que os carros normais aí, né? Do que os caminhões normais. Então você tem aí veículos que você chega a andar aí com 20 tal metros, né? Bem maior aí do que os caminhões de carga geral e de carga frigorífica. E isso faz também com que você tenha que parar antes, para que você não tenha dificuldade aí com relação aos estacionamentos, né? Porque não é em qualquer lugar, não é em qualquer parque, em qualquer vaga que você coloca esse tipo de veículo. Então você tem que estar parando antes aí, não pode ficar aproveitando ao máximo o horário, senão depois você tem dificuldade para fazer aí uma parada, um descanso, e isso vai te complicar depois. Enfim, indo ao que interessa mais sobre o vídeo aí, que é a questão de salário, vamos falar aí. No internacional, pessoal, vamos falar primeiro de internacional. Pessoal do internacional aí no porta-carros vai tirar aí na média de 2.700 a 2.900, tá? Tem empresas que pagam um pouco mais, empresas que pagam um pouco menos. Essa que eu tava, e eu vou já adiantar, nem adianta ficar me perguntando aí, que eu não vou indicar para ninguém, nem eu indico, sair de lá por problemas relacionados à empresa e à gestão. Mas essa que eu tava, por exemplo, o salário é 2.800 garantido, mais 100 de bonificação, para caso você não tenha nenhuma avaria, nenhum risco, nenhum furo de pneu, arranhar roda, etc. Você ganha mais 100 euros. Depois você consegue em qualquer empresa ir aumentando um pouco isso aí, quando você trabalha um fim de semana a mais, enfim. E aí já não vem ao caso, porque cada empresa vai pagar um extra diferente uma das outras, beleza? Mas pela média aí do tempo que eu trabalhei, que eu andei conversando com outros colegas, 2.700 a 2.900 é o que andam a pagar as empresas portuguesas aí para fazer o serviço internacional. Questão de folga no internacional, a maioria das empresas que eu vi aqui no máximo 15 dias fora. Então, sendo o mais comum sair numa segunda-feira, por exemplo, voltar na outra sexta-feira, um fim de semana fora, um fim de semana em casa, certo, pessoal? Tem empresas também que você trabalha todo fim de semana tá em casa, ok? Aí o salário muda pouca coisa, mas tem esse tipo de empresa. É muito mais comum no norte de Portugal, tá? Sempre, acho que pelo que eu andei vendo, qualquer área aí, qualquer segmento dos caminhões, as empresas do norte têm mais essa possibilidade de você estar todo fim de semana em casa. Tem mais empresas que oferecem esse tipo de folga, tá? Aqui para Lisboa é um pouco mais difícil de encontrar empresas em que você tenha esse esquema de folga de fazer todo fim de semana em casa, ou seja, um domingo e depois no outro fim de semana, sábado e domingo. Aqui em Lisboa é um pouco mais difícil, para o norte tem mais essas oportunidades. Então o internacional, média de 2.700 a 2.900, certo, pessoal? No Ibérico é um serviço um pouco mais raro de se encontrar no porta-carros. O Ibérico, para quem não sabe, é o serviço que faz só Portugal e Espanha. É um pouquinho mais raro de se encontrar no porta-carros, mas é um serviço que vai pagar aí na faixa de 2.200, ok? 2.200, mais coisa, menos coisa, vai depender da empresa, do tipo de serviço que você está fazendo ali, se é usado, se é novos, etc. A quantidade de cargas e descarga que você faz ali diariamente ou por semana. Então pode mudar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos aí. E no Ibérico normalmente também, todo fim de semana você tá em casa aí. Tem, por exemplo, pessoal que pega a ligação aí de Lisboa, aqui de Setúbal, né, Palmela, direto para Madrid, e fica fazendo essas ligações. Então no fim de semana tá em casa aí, é um serviço até um pouco mais tranquilo. Mais coisa, pessoal. Ibérico não tem muito o que falar, como eu falei, é um pouco mais raro de encontrar esse tipo de serviço. Normalmente o que você vai encontrar vai ser nacional ou internacional.
E aí vamos lá para o nacional. Serviço nacional, pessoal, tá pagando aí na faixa de 1.800, ok? Vi pessoal falando de 1.700, vi pessoal falando de 1.800, não vi falando mais do que isso. Normalmente aí no nacional, 1.800 foi a maioria que eu vi, inclusive na empresa que eu tava era o que pagava também, 1.800. E a gente está falando aqui de valores limpos, beleza, pessoal? Vamos falar de valores limpos, não tem essa de bruto e descontar não sei o que cada pessoa também tem o seu desconto de acordo com o seu escalão da segurança social, etc. Outras coisas que já não dá para ficar explicando muito aqui, senão prolonga demais o vídeo. Então, resumindo aí, a gente tem internacional aí na faixa de 2.700 a 2.900, temos ibérico aí na faixa de 2.200 e nacional na faixa de 1.800. O serviço nacional normalmente vai-se embora para casa todos os dias, mas trabalha-se muito mais. Você faz muitas cargas e descargas dentro do mesmo dia, o que aí sim acaba tornando esse serviço mais pesado. Eu, por exemplo, não considerei um serviço pesado demais, porque por se tratar de um internacional, embora fazia várias cargas e descargas dentro da mesma semana, mas o serviço internacional você carrega e vai rodar longos quilômetros ali, você vai rodar 1 ou 2 dias, só depois disso é que você vai fazer outra carga. Agora no caso do nacional, por exemplo, você carrega, Portugal é muito pequeno, em Portugal você cruza aí em 4 horas, você já está de Lisboa, você já está lá no norte, então você carrega aqui em Lisboa, 3 horas depois você está descarregando lá no Porto, 4 horas depois, aí você carrega de novo e vem, ou você vai fazendo vários concelhos, aí várias cidades, então você carrega aqui, descarrega ali, carrega aqui, descarrega ali, chega a fazer 3, 4 cargas e descargas por dia, o que gira aí até em torno de 40 e poucos carros carregados e descarregados por dia. Além disso, acaba utilizando mais a amplitude no total, a amplitude a gente vai falar um pouco mais sobre isso na hora do tacógrafo, com essa série de vídeo que eu estou fazendo aí de tacógrafo. Então você acaba, a amplitude é o horário que você abre o turno até o horário que você encerra, independente de quantas horas de condução, a gente está falando do horário de início e fechamento do seu dia, do seu turno. Chega a fazer o limite de 15 horas, sempre ali a trabalhar e a ripar, então acaba que o internacional é muito mais cansativo. Porém, normalmente, você vai estar todo dia ali em casa e as descargas normalmente vão ser sempre as mesmas aí. Certo, pessoal? Eu tinha falado que falava um pouquinho mais para frente, até falei mais ou menos aqui, falei que essa empresa que eu tava pagava 100 euros de bônus para quando não tivesse avaria nos veículos. E aí tem cada empresa trabalha de uma forma diferente. Tem empresa que dá um bônus de 100, 200 euros por você não ter tido dano nenhum em nenhum veículo. Tem empresas que descontam, tem empresa, por exemplo, que desconta 10 euros por cada dano que você tiver, cada veículo que você tiver danificado, entendeu? Nunca vai ser, não posso falar nunca, porque não conheço as empresas na totalidade, mas normalmente não vai ter a questão de você ter que ficar pagando os danos. Você estourou, riscou uma roda, ter que pagar a roda inteira, como eu já vi gente falando que no Brasil tem empresas que são assim. Furou um pneu, você vai ter que pagar o pneu inteiro. Não, as empresas têm o seguro, que justamente é para isso, é para esses danos que acontecem no carro, que eles sabem que acontecem no carro. E aí eles têm um valor ali, por exemplo, o valor do bônus, se você tiver um dano em um veículo no mês inteiro, você já não recebe aquele bônus de 100 ou 200 euros. Outras empresas, se você teve um dano num veículo que você carregou hoje, te desconta 10 euros do seu salário, do seu ordenado. Aí teve outro dano amanhã, 10 euros. No fim do mês você teve 10 veículos que você danificou, mais grave ou menos grave, eles descontam ali de você 100 euros, por exemplo, do seu salário. A única coisa, e o seguro está aí para isso, para assegurar que os danos que os motoristas cometam ou no transporte sejam cobertos, ok? Mas uma curiosidade, que os seguros aqui não cobrem de jeito nenhum, é ponte. Então essa é a maior responsabilidade que o motorista tem aí, que é a questão das pontes, é o que eu falei agora há pouco aí sobre alturas. Então isso é essencial. Se você tiver um problema com ponte, você vai provavelmente ter aí uma demissão por justa causa, porque é obrigação total do motorista medir a carga, informar para a empresa qual é a altura da carga. Se aquela carga está com sobre-altura, vai ter que ser informado, e a empresa normalmente não vai autorizar a seguir, mas se autorizar, o motorista só pode sair dali com essa pré-autorização, até porque mais do que 4,5 metros você nem pode andar por aí, né? Casos excepcionais talvez, mas é isso aí. Eu resolvi fazer esse vídeo aí, então
resumindo, né, não pode, se você estiver dando em ponte, bater o teto de um carro, ou seja, por mais leve que foi, o seguro não vai cobrir aquilo ali. Então, ou o motorista vai cobrir, ou o motorista vai ser mandado embora, porque muitas vezes o prejuízo é muito grande. Normalmente, quando bate em pontes, é um prejuízo muito grande, né, dá perda total nos carros e tal. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aí, porque muita gente tava me pedindo. Só quem tava me acompanhando no Instagram que viu aí que eu tava nos porta-carros. E aí eu resolvi fazer, mas tinha muita gente também falando, pô, é verdade que estão ganhando 5 mil aí no porta-carros e tal. Pessoal, isso aí pode até acontecer em empresas da Espanha para cima, e mesmo assim 5 mil muito dificilmente a pessoa vai conseguir tirar aí no porta-carros. Mas a gente volta a falar disso aí, a gente vai ter um próximo vídeo aí que também é da cegonha, só que de porta-caminhões. Beleza, pessoal? Tamo junto, até o próximo vídeo. Se gostou, deixa aquele like aí. Forte abraço.